Então vamos elevar os pensamentos, as nossas vibrações ao alto, buscando nosso divino amigo e amado Mestre Jesus, nosso irmão desvelado, que vela por nós incessantemente, nos fortalecendo a caminhada. Amado Mestre, nós sabemos o quão dura é a nossa jornada em busca da nossa evolução espiritual, porque muitas das vezes ainda na nossa teimosia, na nossa rebeldia, nós teimamos ainda em retardar o nosso passo em direção à luz do nosso Pai, nossa intolerância, nossa invigilância, nossa falta de compreensão e entendimento, principalmente para com nossos irmãos ainda em queda, nossos irmãos ainda que fraquejam diante de nós. Nós, na nossa intemperança, nós ainda julgamos mal, nós compreendemos mal. Nós que ainda necessitamos das compreensões alheias também. Então, querido Jesus, nos abençoe o entendimento, nos dê bom ânimo, nos dê essa paciência necessária, esse entendimento, para com as faltas alheias, porque nós também falhamos, nós também, assim como esses irmãos, também estamos buscando a nossa espiritualização, a nossa burilação, a elevação desses pensamentos e sentimentos. E através assim, querido Jesus, através do amor, do perdão, da compreensão e tolerância, que vamos alcançando pouco a pouco essas luzes, adensando em nossos corações. É através desses estudos, é através da amizade, é com a nossa conexão com a espiritualidade superior, buscando sempre o esclarecimento para as nossas questões, e assim possamos nos auxiliar e assim amparar aqueles que cruzam os nossos caminhos, que convivem conosco, através do nosso testemunho de amor, e assim possamos caminhar com bom ânimo, esperança e fé sempre, querido Jesus. Gratidão por estarmos aqui reunidos, que o Senhor nos abençoe a cada um de nós, aos nossos irmãos desencarnados que acompanham esse estudo, que essas luzes aqui emanadas possam alcançar os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, seus lares, suas casas e familiares. Gratidão, querido Mestre, hoje e sempre, que assim seja. É o capítulo 42, né? Isso. Glória ao bem. Capítulo 42, do Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Glória ao bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer obra o bem. Não, perdão. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo, Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo, falo completo, só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva, ameaça e destruição, uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem
que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor. Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Ele vem aqui nessa glória ao bem aqui, né? Essa glória da, né? Essa exaltação do bem, né? E aqui no próprio versículo, né? Glória, porém, honra e paz a qualquer que obra o bem. Acho que quer dizer assim que quem trabalha no bem, né? Quem trabalha no bem, seja onde for, seja com quem for, é digno de glória, né? Aqui nesse primeiro parágrafo, né, que ele fala da malícia, costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa, que se dedica do ambiente de trabalho, tá, que ele é próprio da comunidade familiar, que se entrega. Acredito que é assim, né, que a gente pensa que, se, né, eu creio assim, que se não for, né, se tudo que parte de nós não vier, né, desse meio religioso, né, do nosso ambiente ao qual nós dedicamos ao trabalho, né, que nos é próprio, ou da nossa comunidade familiar, da qual nós nos integramos, ele com certeza virá, né, essas falsas interpretações de bem, né? E ele continua aqui falando do egoísmo, né? Que o egoísmo crer que o bem completo só se poderia nascer de suas mãos ou dos seus. A gente acha que, né, se não for, né, um trabalho, às vezes, que a gente está exercendo, né? Seja na casa espírita ou um trabalho profissional, né? Ou qualquer outra atividade, a gente pensa que se o outro, né? Que se o outro fizer, não vai ser bem feito igual o meu, não vai, né, não vai estar tão é, é, não vai ser tão completo, impregnado de amor, porque é o eu que não estou fazendo. Então, a gente acha que só aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente propaga, que é o melhor, né? Isso é uma característica infeliz, né, da personalidade. Achei interessante que também, né, que ele fala que através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, né? Esse sectarismo é essa visão mais limitada nossa, né? Então, assim, quando a gente vê, né, que Deus, a gente fica, às vezes, as pessoas esperam milagres, né? Coisas fantásticas acontecerem, e não é, né? Deus trabalha através de nós, né? Através das pessoas. Então, às vezes, o bem chega para nós, né? Através das pessoas. Então, quando a gente vê alguém fazendo um bem, né, e que seja para nós ou para alguém que está ao nosso redor, eu acho que isso amplia também se a gente tiver, né, com o coração aberto, e tira a gente dessa estreiteza, né, dessa visão estreita que esse sectarismo trabalha na gente, né? Acho que também esse aqui, né, o Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja, que às vezes a gente fica limitando Deus, né? Personalizando Deus. Ah, porque Deus só está no Espiritismo. Ah, os católicos, porque Deus, você só vai achar Deus se você for na igreja. Não é, Deus ele não é propriedade de ninguém. Ele é um todo, né? Ele acho que assim, que aonde que houver o amor, que houver o bem, lá Deus estará lá, né? Então, onde quer que seja em qualquer religião, qualquer lugar, qualquer país, qualquer casa, não tem isso, né? Um local definido, uma religião definida. O bem, por si só, ele já é a personificação ali de Deus, né? E que ele continua falando, né, que a gente não é para não nos ligarmos ao indivíduo, né, mas tentar compreender o bem que aquele indivíduo está fazendo, o que Deus está agindo por intermédio deles. O que vale para nós não é a pessoa, e sim o que ela está fazendo, o que ela está propagando, né? A gente
não importa, né? Ele continua aqui, o aspecto exterior daquele homem, né? A gente às vezes fica, mas que cara, não, que a pessoa, a gente julga às vezes as pessoas pela sua aparência. O Chico mesmo, coitado, era um pobre, né? Era feio fisicamente falando, cheio de problemas, mas a gente não consegue nem mensurar a potência espiritual que era o Chico, né? Então a gente às vezes olha, quem olhava assim, não conhecia, olhava, mas nossa, Paulo de Tarso mesmo, né? Parecia um mendigo, né? Quando a gente lê lá Paulo Estevam, todo maltrapilho, sujo, alquebrado, né? Ele era taxado como um mendigo, mas ninguém se atentava para a mensagem que ele estava levando ali. Então, assim, acho que eles nos concitam isso aqui, né? A gente não ficar preso à forma, não ficar preso ao aspecto exterior, e sim nos ligarmos, né, à mensagem de que eles são portadores. Acho que é mais ou menos isso, Pepita, se quiser completar aí. É, eu acho que eu fiquei assim, pouco preocupada quando ele diz que essa tendência que nós temos de achar que nós é que só é bom quando vem de nós ou quando vem dos nossos, aí ele vai dizer: esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. Eu fiquei assim, era uma afirmação forte, ou seja, se nós temos essa tendência de acharmos que o bem está apenas conosco, que nós somos os melhores, etc. e tal, ele nos alerta que esse é um dos característicos mais inferiores da personalidade. E depois, aqui no finalzinho, quando ele diz assim: se permanecem, anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Quer dizer, sempre fazer o bem, mesmo que as pessoas sejam consagradas ao mal. Mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem no setor de serviço em que se encontram. Então, é, são infinitos os campos de trabalho das criaturas humanas, não é? São infinitos. Se não fosse assim, não se atenderia à coletividade e às necessidades comuns a todos, não é? Porque a gente precisa de um monte de trabalhos, um monte de. Então, ele diz que se permanece, mas se são bons e sinceros no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra divina. Então, que a gente possa fazer o melhor possível onde a gente estiver, porque em todos os lugares nós estamos lidando com pessoas desde o nosso lar, né? O primeiro lugar é o nosso lar. Então, se conseguirmos ser bons pais, bons irmãos, bons, né? A gente já estamos laborando no bem. Se somos sinceros na proposta de nos empenharmos, vamos, aí que ele vai dizer, que vamos ter, temos o direito, merecem a paz e a honra de Deus. Então, que possamos ser merecedores desse, dessa paz e dessa honra, né? Bom, alguém mais gostaria de falar, Vivian? Filha, falar tão direitinho, quer falar alguma coisa da página? Eu acho que Não, você entrou atrasada para não ter que ler a página, né? não, na verdade não. É porque eu tinha que fazer uns cursos e aí eu me atrasei para ler aqui antes de entrar. Aí eu estava terminando Ah, quando entrou, mas eu entrei no meio da pressa. é, É, não, na verdade eu acho que vocês falaram basicamente tudo. Assim, o que me chamou a atenção foi exatamente esse final aí que você acabou de falar, que pra gente prestar atenção, porque se o que eles falam, né, é, ih, credo. Se o que eles falam ainda, né, não são bons, a gente que tem que ajudar, mas se são, que eles têm essa questão da paz, enfim. Acho que é isso. Todo mundo falou. bom, então vamos para o capítulo 41, Convocados à Luta. Alguém que gostaria de começar a leitura? Andréia quer ler, Dinorá quer ler, alguém quer ler? Não, senão o Beto quer começar a leitura? Liga, posso. Pode. Não, 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 estamos 41. Beto, Não. desculpe, gente, ele está totalmente. Sabe que ele fica assistindo muito
É 41. Vamos. Convocados à luta. 41. Do livro Nosso Lar. Nos primeiros dias de setembro de 39, Nosso Lar sofreu igualmente o choque porque passaram diversas colônias espirituais ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia tão destruidora nos círculos da carne, quão perturbadora no plano do espírito. Entidades numerosas comentavam os empreendimentos bélicos em perspectiva, sem disfarçarem o imenso terror de que possuíam. De que se De que se possui. possuíam. Sabia-se desde muito que as grandes fraternidades do Oriente suportavam as vibrações antagônicas da nação japonesa, experimentando dificuldades de vulto. Anotavam-se, porém, agora, fatos curiosos de alto padrão educativo. Assim como os nobres círculos espirituais da velha Ásia lutavam em silêncio, preparava-se nosso lar para o mesmo gênero de serviço. Além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Reconheci que os espíritos superiores, nessas circunstâncias, passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Pode parar e comentar. Então, comente aí, por favor. Eu leio, você é minha assessora nos comentários. Bom, aqui eu achei interessante quando ele diz que as colônias asiáticas, ou seja, a gente sabe que os japoneses estavam. Ele fala do Japão, né? A antagônica da nação japonesa experimentavam dificuldades de vulto. Então, o Japão, naquela época, estava invadindo, né, a parte lá do Oriente, da China, aquela coisa toda, e ele diz que os orientais, e ninguém aqui, como a Ásia está lá distante, e não há um vínculo, pelo menos no início dessa guerra, não havia um vínculo maior com as civilizações asiáticas, então a gente não se incomodava muito. Ficava lá, a guerra era para lá, e a gente, bom, eles lá que se, não é? E aí ele vai dizer o seguinte, que agora está na hora da gente aprender essa lição em que as colônias asiáticas suportavam silenciosamente, ou seja, sem estardalhaço, os bombardeios e as agressões vibratórias provocadas pela nação japonesa. Aí ele vai dizer que agora nosso lar se prepara para o mesmo gênero de serviço, ou seja, lutar pelo equilíbrio e pela paz em silêncio, sem estardalhaço. Isso aqui eu achei importantíssimo, esse tipo de alerta que ele faz. E aí ele vai dizer ainda mais. Além das valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, aí vem aquela página inicial que, mesmo que sejam maus, vamos fazer todo o bem possível, né? O governador determinou que tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna. Então, até aquela inclinação que a gente começa a criticar o agressor, que a gente faz assim comentários mais agressivos, mais assim desestruturados, nós só estaremos complicando todo o cenário. Porque mesmo que a gente não esteja no campo de batalha, mentalmente nós estamos também nos degladiando e entrando nessa frequência muito ruim. E aqui ele vai dizer, reconhecer que os espíritos superiores nessas circunstâncias, eles passam a considerar as nações agressoras não como inimigas, mas como desordeiras e cuja atividade criminosa é imprescindível reprimir. Então, é aquilo da página inicial.
não são inimigos, mas são desordeiros. Então, eu não quero o mal deles, mas não posso permitir que o mal que eles estão projetando nos povos teoricamente mais indefesos se expanda e cresça sem maior cuidado. Alguém que assim tem mais alguma observação a fazer nesse trecho? Quer continuar a leitura, Acho que Vivian? o importante é esse reprimir aqui. É, Prescindível reprimir. exatamente isso. Reprimir. Pode? Pode começar, Vivian. Tá. Infelizes os povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salluste. Ainda que consigam vitórias temporárias, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhes as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Observei então que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra, congregados para a anarquia e, consequentemente, para a destruição. Esclareceram-me os colegas de trabalho que, nos acontecimentos dessa natureza, os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal. Sem se precatarem dos perigos imensos, esses povos, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhes integram os quadros de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. Coletividades operosas convertem-se em autômatos de crime. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando-as em campos de perversidade e horror. Mas, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílios dos agredidos. Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. Quer Logo comentar, após. Vivian? Posso. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aí o governador, né, falou da fraternidade, aí ele começa falando, dando seguimento ali, e aí ele aponta que ele fala que ainda que consigam vitórias temporárias, falando dessas nações que iniciam a guerra, elas servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhe as derrotas fatais. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem na casa do pai. Acho que ele começa a falar que, na verdade, quem começa a guerra, mesmo que tenha essa vitória, né, a gente acaba colhendo aquilo que a gente planta. A despeito de ter uma vitória, não necessariamente ele vai colher coisas boas, né? E aí ele pondera em relação a isso que ele fala, que as zonas superiores da vida se voltam em defesa justa contra os empreendimentos da ignorância e da sombra. Então, é uma ilusão, na verdade, né? É uma vitória temporária. Você não tem aí, você não vai colher bons frutos disso que eles causaram, né? E aí ele fala que os países agressores convertem-se naturalmente em núcleos poderosos de centralização das forças do mal, porque não é só a guerra, é o que vem junto com ela, né? E quem acompanha todo esse processo. E aí ele fala que, com exceção dos espíritos nobres e sábios que lhe integram o quadro de serviço, embriagam-se ao contato dos elementos de perversão que invocam das camadas sombrias. A gente vê que vem isso tudo junto. Legiões infernais precipitam-se sobre grandes oficinas do progresso comum, transformando em campos de perversidade e horror. Então, a gente tem todos esses espíritos ali, até incluindo, né, quem está ali encabeçando, dando seguimento e orquestrando essa guerra, né? E aí ele fala, enquanto os bandos escuros se apoderam da mente dos agressores, os agrupamentos espirituais da vida nobre movimentam-se em auxílio dos agredidos. E, em contrapartida, a gente também
Se a gente tem as sombras, né, os espíritos menos evoluídos ali do lado de quem inicia essa guerra, a gente também tem os espíritos bons auxiliando os agredidos. Acho que, na verdade, eu achei importante, mas acho que é mais descritivo nesse sentido, do que você acompanha e que você tem. Acho que é isso. Não sei exatamente se alguém quiser Eu acho que esse completar. pedaço que você leu, Vivian, eu achei muito, muito importante, exatamente porque ele vai falar, como ele diz, as ondas da sombra, né, as nuvens de sombra, eles vão focar em todos aqueles homens, homens que eu digo homens e mulheres imprevidentes, que vão se sujeitar. Aí a gente vê que a guerra, ela desperta o pior que há no ser humano. É como se aqueles monstros adormecidos, eles eclodissem. Aí a gente pensa assim, você pensa na Segunda Guerra Mundial, que foi uma coisa assim que nós acompanhamos, quando eu digo a civilização ocidental, pelo menos acompanhou mais de perto, até porque teve também incursões lá nos povos do Oriente. Mas aí você imagina povos teoricamente cultos, construções que levaram séculos para serem edificadas e serem destruídas por bombardeios em alguns minutos, famílias, aí você fica imaginando famílias que são retiradas dos seus lares para viver nos guetos, para passarem fome, para serem violentadas moralmente, sexualmente. Quer dizer, elas são submetidas a condições piores do que animais destratados. E isso é feito por outros seres humanos, seus irmãos na criação. Então, chega a ser uma coisa assim, da onde saiu tanta monstruosidade. É como se as pessoas perdessem o limite. E aí vão aquelas pessoas e aquela coisa da ânsia, né, da destruição. E a gente não tem ideia do mal, digamos assim, que, como você diz ali, o que que essas pessoas acarretam, né, essas lideranças, e aí a gente vê que a sombra, né, ou seja, as lideranças das sombras, das regiões umbralinas e abismais, elas vêm compactas e se posicionam, e então nós vemos povos inteiros que viviam relativamente pacificamente destruídos a uma miséria moral toda, econômica, e todos os jeitos, algo assim muito, muito, muito assim, desalentador. E nós vemos que até hoje a indústria bélica é uma das maiores indústrias que movem milhões e milhões de dólares e de coisa por trás disso, e é triste de ver. Aí ele pede que, digamos assim, que nós tenhamos, seja lá o que for, o espírito de fraternidade. Porque senão, se a gente adotar aquela defesa de que eu vou criticar A ou B, eu entro no conflito e eu passo a engrossar essas fileiras. E tudo que a espiritualidade precisa é de criaturas de boa vontade para serem pontos de apoio e de referência. E eu fico imaginando, gente, que o Chico ele enfrentou as duas grandes guerras mundiais, não é? Em que o Brasil, de uma certa maneira, ele foi afetado, foi não, ele já de 39, não, 1911 ele estava nascendo, cara. foi até 19, não foi? Foi de 14 A a 19. 18. É. Então, se foi a 18, ele tinha 8 anos, mas era criança. Mas na outra ele trabalhou intensamente. O plano espiritual tinha um posto de atendimento na fazenda Modelo, onde eram recolhidos milhares e milhares de espíritos que podiam ser trazidos para o continente aqui americano para serem recolhidos, para depois serem encaminhados a colônias. E o pessoal diz que era realmente um verdadeiro, um imenso hospital. E ele ali produzindo livros e tendo dificuldade financeira e passando um monte de coisas. Então, ele se manteve ali numa neutralidade que permitiu continuar produzindo
obras de verdadeira luz no meio de um clima que afetava a todos, né? Todos, né? Imagina, eram os rádios falando noticiário o tempo todo. É por isso que eu digo, seja lá qual for a notícia, esse negócio de ficar ouvindo aquela notícia várias vezes por dia, para você entrar naquele clima que não vai te levar a lugar nenhum, né? Se você recebeu a notícia, se você puder fazer uma prece mentalmente, pedir que sejam ajudados, que sejam amparados, é o que a gente pode fazer à distância, você não pode fazer outra coisa. Agora, você ficar só falando daquilo, é como André Luiz fala num outro momento, dessa guerra mental em que nós, quando não estamos no campo de batalha, estamos nesse duelo de ideias, né? Que é muito ruim, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa, Andréia? Não? Então, Dinorá, quer ler um pouquinho? Hoje não? Já foi sua cota. Fernanda está fechada, que ela deve estar botando criança. Tuane, quer ler? Logo após os primeiros dias que assinalaram as primeiras bombas na terra polonesa, encontrava-me, ao entardecer, nas câmaras de retificação, junto de Tobias e Narcisa, quando inesquecível clarim se fez ouvir por mais de um quarto de hora. Profunda emoção nos invadira a todos. É a, é a convocação superior aos serviços de socorro à terra, explicou-me Narcisa bondosamente. Temos o sinal de que a terra prosseguirá com terríveis tormentos para o espírito humano, exclamou Tobias. Inquieto, embora à distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem. Teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Atendo a minha atitude de angústia, expectativa, Tobia informou. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave em nossos corações. Quando o ministério Não, instrumento de... misterioso. Oh, sorry. Quando o misterioso instrumento deferiu a última nota, fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos, a liberarem-se no firmamento. Liberarem-se no firmamento. Esse clarim, disse Tobia, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de eleva expressão hierárquica. Regressando ao interior das câmeras, tive a atenção atraída por enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizaram as vias públicas. Tobia confiou a Narcisa certas atividades de importância junto aos enfermos e convidou-me a sair para observar o movimento popular. Chegados aos pavimentos superiores, de onde nós poderíamos encaminhar a Praça da Governadoria, notamos intenso movimento em todos os setores. Identificando-me o espanto natural, o companheiro explicou. Esses grupos enormes dirigiram-se ao Ministério da Comunicação, à procura de notícias. O clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Todos sabemos que se trata da guerra, mas é possível que a comunicação nos forneça algum detalhe essencial. Observe os transeuntes. Vamos parar aí? Vamos parar, Tony, para comentar? Sim. Aqui o que ele começa a fazer, eles começam a fazer um detalhamento e começar a explicar tudo que está por acontecer na Terra e o que acontece com eles
sobre a questão pro serviço de socorro, né, que precisa ter junto à Terra. E daí onde o Tobias explicou sobre o sinal de terríveis tormentos para os humanos, e daí onde que ele coloca que toda a questão do povo americana teve a origem na Europa, então eles têm um trabalho de preservar todo o novo mundo, né? E onde se faz a clarinada se fazia ouvir com modulações estranhas e imponentes. Então eles fizeram, é como se fossem sons para as pessoas entenderem o que estaria acontecendo. E que daí faz a questão do clarim do alerta, né? Em nome do Senhor, que precisava para calar os ruídos de baixo. Enquanto o misterioso instrumento deferiu-se a última nota. Na verdade, ele está bem comovido com tudo que está acontecendo e como tudo está se envolvendo por causa dessa questão da guerra, né? E todo o trabalho que vai ter que ser utilizado. E daí, onde eles foram regressar ao interior das câmeras, tive a atenção atraída para os enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, que daí onde o Tobias pediu para Narcisa, junto a ele, para eles irem lá e observar o que estava acontecendo no movimento popular. E daí onde eles poderam caminhar pela praça da governadoria, notar o imenso movimento de todos os setores, identificando espanto natural. E então, daí na questão do Ministério da Comunicação, eles foram atrás de procuras de notícia do que estava acontecendo e sobre a questão do Clarim, para ver como é que estava as circunstâncias, estava cada vez se agravando ainda mais, para que se pudesse fazer, como é que é? Ter algum detalhe mais essencial sobre tudo que estava acontecendo. Tá mudo, dona Pepita. Desculpe. Tudo bem. Ele vai dizer aquela coisa importante que você colocou, quando ele diz assim, exclamou Tobias, embora a distância, toda a vida psíquica americana teve na Europa a sua origem, ou seja, todos aqueles espíritos de nosso lar, que estaria numa colônia americana, mas na realidade, a maior parte daquelas pessoas que estão ali, elas são remanescentes da Europa. Ou seja, tem vínculos afetivos ali na Europa, a conexão é muito intensa. E aqui eu achei importante quando ele fala o lance do clarim, que ele diz assim: quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. Ou seja, se a gente quer ouvir as mensagens do plano superior, a gente precisa desvincular-se das questões mais mesquinhas, mais aquela coisa, para a gente poder ter ressonância em nosso coração o apelo dos planos maiores. E aí ele vai dizer que quando ele olha para o céu, ele vê inúmeros pontos luminosos. Na realidade, esses pontos luminosos seriam aquilo que a gente vê muitas vezes nas gravuras, os anjinhos tocando trombeta, né? Seriam aqueles espíritos, pontos luminosos assim, são representados muitas vezes como os anjinhos lá tocando a trombeta. Ele vai dizer, esse clarim é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Então, quando se emite o som do toque do clarim, não vai só o som, vai o som com a vibração desses espíritos hierarquicamente superiores, que você iria imaginar. Ora, quem toca o clarim pode ser qualquer subalterno que vai lá, se ele consegue já volitar, ele se eleva e toca o clarim. Se ele tocasse simplesmente só o clarim, qualquer um pudesse tocá-lo, ele não seria um ponto luminoso e ele não
causaria a emoção, que, repara que ele diz que todos estavam profundamente comovidos ao simples toque desses clarins. E aí ele vê que são pontos luminosos no céu, e ele diz, são espíritos de hierarquia, de elevada expressão hierárquica, ou seja, são espíritos muito iluminados, muito iluminados, que, junto com o toque, emanam a sua vibração divina. E essa vibração divina é que vai dar essa comoção na alma das criaturas. Se alguém pudesse assim fazer a representação, ia representar lá aqueles anjinhos tocando os clarins, né? Que seriam espíritos exatamente iluminados. E aí ele vai dizer que eles descem para as câmaras de retificação, que elas ficam no subsolo. E aí eles escutam as pessoas, você vê que não é muito diferente da gente. Ouviram os clarins, eles sabem que tem a ver com a guerra. Como a maioria daquelas pessoas lá tem pessoas encarnadas no planeta, no velho mundo, né? Ficam preocupadas e querem saber notícias. E vão todas para a praça da governadoria. E aí eles vão fazendo comentários, e é isso que eles vão tentar colocar aí. Aí ele diz mais ainda: o clarim que acaba de soar só vem até nós em circunstâncias muito graves. Então, não torna ainda a circunstância mais importante, porque eles sabem que se o clarim é tocado, é porque alguma coisa de verdadeira relevância está acontecendo. E aí ele vai prosseguir. Bom, acho que foi até aqui que você leu, né? Alguém gostaria de fazer mais algum comentário desse trecho? Não? Então, vou pedir a Vivian para ler mais um pedacinho, que na hora que cadê você leu, cortei você leu um pouquinho. Ao nosso lado vinham 2 senhores e 4 senhoras em conversação animada. Imagine, dizia uma, o que será de nós no auxílio? Há muitos meses consecutivos, o movimento de súplicas tem sido extraordinário. Experimentamos justa dificuldade para atender a todos os deveres. E nós, com a regeneração? Objetivava o cavalheiro mais idoso. Os serviços prosseguem consideravelmente aumentados. No meu setor, a vigilância contra as vibrações umbralinas reclama esforços incessantes. Estou avaliando o que virá sobre nós. Tobias segurou meu braço de leve e exclamou: adiantemo-nos um pouco. Ouçamos o que dizem outros grupos. Aproximando-nos de 2 homens, ouvi um deles perguntando: será crível que a calamidade nos atinja a todos? O interpelado, que parecia portador de grande equilíbrio espiritual, replicou sereno: de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. A doença é mestra da saúde, o desastre da ponderação. A China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Mas agora, objetou o companheiro desapontado, parece que serei compelido a modificar meu programa de trabalho. O outro sorriu e ponderou: Elvésio, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Atendendo a novo gesto de Tobias, que me reclamava a atenção, observei 3 senhoras que iam na mesma direção à nossa esquerda, verificando que o pitoresco não faltava igualmente ali, naquele crepúsculo de inquietação. A questão impressionara-me sobremaneira, dizia a moça, porque Verardo não deve regressar do mundo agora. Mas a guerra, disse uma das companheiras, ao que parece, não alcançará a península. Portugal está muito longe do teatro dos acontecimentos.
Entretanto, indagou a outra componente do trio. Por que semelhante preocupação? Se Everardo viesse, o que aconteceria? Receio esclareceu a mais jovem, que ele me procure na qualidade de esposa. Não o poderia suportar. É muito ignorante e, de algum modo, me submeteria a novas crueldades. Tola que és, comentou a companheira. Ouvidastes que Everardo será barrado pelo umbral ou coisa pior? Tobias, sorrindo, informou. Vamos parar Ela aí, teme a Vivian. liberdade. Aqui, na verdade, eles seguem, né? E aí o Tobias fala para ele, pra ele observar as pessoas que estavam ali andando. Algumas pessoas estavam preocupadas com o que viria do excesso de trabalho. É, as moças jovens, né? Uma delas estava preocupada que o marido pudesse desencarnar e aí ela sofreria agressões lá quando encarnada. E aí a amiga até pondera, não, ele vai ficar lá no umbral, então não teria problemas para ela. Na verdade, aqui todo mundo com a mente muito agitada, porque assim, os clarins tocam e ele até foi o que você falou anteriormente, para fazer silêncio, para as pessoas, né, equilibrarem o pensamento, ficarem tranquilas, mas aqui nesse momento é tudo muito aí, todo mundo ainda muito pensando, não afinados muito com o que é a orientação. E eu e um dos companheiros até pondera quando um deles fica questionando sobre o trabalho e que a única novidade é o acréscimo de serviço, que no fundo constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, ao meu ver. A doença é mestra da saúde e o desastre traz ponderação. Então, né, em tudo que acontece, a gente tem sempre uma utilidade. E aí eles ficam nesse pensamento aí, todo mundo se questionando, interrogando o que viria pela frente. Acho que é basicamente isso que fala aqui. E você viu que, novamente, nesse parágrafo que você comentou, quando ele coloca assim: a China está sob a metralha há muito tempo e não mostrou você ainda qualquer demonstração de assombro. Ou seja, quando não nos atinge, a gente não está nem aí, né? Desde que o problema não nos afete, então, aquela tal história. Aí eu me lembro de quando o irmão do Chico, ele faleceu, e a esposa dele, que já tinha alguns problemas psicológicos, ela tem um surto e é obrigada a ser internada num hospital psiquiátrico em Belo Horizonte. E tinha uma criança especial, toda deformada, né, que fica aos cuidados de Chico. E aí Chico ele fica totalmente descompensado, ele chora muito, muito. E aí o Emmanuel aparece para ele, olha que mentor, aparece para ele e diz assim: olha, eu nunca vi você chorando desse jeito, quando, como você está chorando agora pela família Xavier, quando os Teixeiras, dos fulano, aí ele começa a falar um monte de famílias, internaram seus familiares num hospício. Aí ele diz assim: o hospício também é uma casa de Deus e também é uma necessidade, coisa e tal. Então, a verdade é que a gente, quando o problema é conosco, ele toma dimensões muito diferentes, não é? Quando está assim atingindo aos outros, a gente às vezes fica assim comovido, às vezes, se você não tem nenhum vínculo, nenhum envolvimento, às vezes a gente fica muito distante, né? Muito distante. E aí é isso que você falou, todo mundo, nesse momento, as pessoas voltam para seu mundinho e cada um fica pensando em que pode ser atingido, em que você pode trazer, isso pode trazer estabilidade para você, né? Alguém mais gostaria de fazer algum comentário desse trecho? Para vocês verem que a gente desencarna, mas a inferioridade é, é nossa. Segue. Economia de bateria. Você deve estar desligado. Sei lá, por favor. Então, João, quer acabar a leitura? Sim, termina. Tobias, sorrindo, informou. Ela teme a liberação de um marido imprudente e perverso. Decorridos longos minutos em que observávamos a multidão espiritual, atingimos o Ministério da Comunicação, detendo-nos ante os enormes edifícios consagrados ao trabalho informativo. Milhares de entidades acotovelavam-se aflitamente. Todos queriam informações e esclarecimentos. Impossível, porém, um acordo geral. Extremamente surpreendido com o vozerio enorme
vi que alguém subira a uma sacada de grande altura, reclamando a atenção popular. Era um velho de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos fazia-se ouvir um apelo do governador. É o ministro Esperidião, informou Tobias, atendendo a minha curiosidade. Serenado o barulho, daí a momentos ouviu-se a voz do próprio governador por intermédio de numerosos alto-falantes. Irmãos de nosso lar, não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade e amor operou singular efeito na multidão. No curto espaço de 1 hora, toda a colônia regressava à serenidade habitual. É assim, eu imagino, né? Eu imagino o nível de perturbação que não se instalou, né? De perturbação, porque o medo é contagiante, né? Então, as pessoas ali, igual a gente estava comentando, né? Uma coisa é quando acontece lá no quintal do outro. Agora, quando começa a respingar na gente, né? Começa a vir para o nosso lado, aí, né? O pavor, as temeridades tomam conta, né? Então, para o governador, né, numa colônia do tamanho do nosso lar, ter que se pronunciar, chamar a atenção dessas pessoas para se reequilibrarem, né? Vibrar mais alto, porque com certeza a vibração estava baixa, né? Porque a coisa lá devia estar, né? Tava feia, né? E ele chama isso, né? E o que eu achei bonito aqui é que ele fala isso aqui, né? É, né? Que a gente saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe à vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. É isso aí, a gente não entende, né? Quem somos nós para mensurar, né, os desígnios de Deus, né? Eu acho que a gente não cabe a nós, né, querer auspiciar, sondar, né, o que que vai na providência divina, né? A situação está instalada, né? As demandas estão chegando, né? Adianta, igual o Chico, né? O Emmanuel chamou, adianta chorar, adianta se escabelar, se perturbar, ah, meu Deus, vai. Não, a gente tem que, né, aceitar a situação, não com no sentido de ociosidade, de cruzar os braços e seja o que Deus quiser. Não, com obediência e resignação, né? Aquilo que você não pode. A gente tem poder, às vezes, de acabar com uma guerra? Não, mas nós podemos ali, com o nosso trabalho, atenuar as dores, né? Trabalhando, né? Com dedicação. E acho que assim, acho que chama essa atenção para isso, né? Para esse restabelecimento desse equilíbrio na colônia, para poder estar amparando esses irmãos que estão chegando aos montes aí, em estados lastimáveis, né? Não sei se vai falar mais para frente aqui. Não, eu só acho que esse parágrafo é um parágrafo para a gente ler muitas vezes, né? Porque realmente é muito importante. Mas Isso daqui bate com aquilo que está lá no, lá na frente, quando ele diz do trabalho silencioso, no cumprimento do dever que cabe a cada um, né? A página inicial, não é? É aquela que vai dizer isso também. No início do capítulo, ele fala a mesma coisa e ele fecha isso aqui. tem um parágrafo aqui anterior, para quem comentou só um pedacinho dele aqui. Ele diz aqui, quando o cara pergunta se a crítica que a calamidade nos atinge a todos, aí o interpelado responde, né? De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo de serviços que, no A fundo, Vivian já comentou. constituirá uma bênção. Quanto ao mais, tudo é natural, a meu ver. A doença é mestra da saúde e o desastre da ponderação. A Vivian já tinha comentado esse trecho, bem importante. Mas essa daqui eu acho muito importante. Não nos entreguemos ao distúrbio do pensamento ou da palavra. Eu acho isso fundamental mesmo. Acho que a gente precisa relembrar dessa fala. Vamos para a nossa prece, temos só 5 minutinhos.
nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos a oportunidade desse estudo, desses esclarecimentos, das reflexões que eles nos propiciam. Te pedimos, Mestre, que abençoes todos os nossos irmãos que hoje não puderam participar do nosso encontro. Que onde quer que se estejam, possam ser envolvidos e amparados pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pedimos também que abençoes a todos os irmãos desencarnados que possam estar ao nosso lado, que possam acompanhar nossos passos, e aqueles que ainda estão atrelados a nós por vínculos de animosidade. Esses, principalmente, Senhor, sejam auxiliados por Ti, pois trazem também dores cruciais, trazem angústias, sofrimento. Então, ampara-os e abençoa-os. Pedimos também pela nossa irmãzinha Natane, que aonde se encontre, ela possa receber o nosso pensamento amoroso, o nosso sentimento de afeto e de saudade. Que Jesus te fortaleça onde você estiver, minha irmã. Continue com otimismo, esperança, na certeza de que o Pai provê as nossas necessidades e também as necessidades de todos aqueles que amamos, todos aqueles que nos cercam. Então, que o Senhor possa amparar a todos e que possamos ter uma noite de um sono reparador, de entendimento e de reflexão espiritual. Que assim seja. Pode desligar. Tem que parar a gravação, Babi, você que gravou.